Graça e paz, boa noite, amém? Dá um sorriso aí, pro teu irmão, alegra o teu coração, porque essa é uma noite de milagres, essa é uma noite onde nós somos chamados a superar os nossos limites. Eu vou trazer aqui uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que ela tem como tema, um propósito no sofrimento. Fala, poxa, você vai falar sobre sofrimento, rapaz. Nós vamos entender que Deus ele nos chama a superar os nossos limites e que muitas vezes o sofrimento na nossa vida, ele tem um propósito. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, capítulo 11. Ficasse bem atento a essa palavra. João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você abre aí, nós vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado a oportunidade de ouvir do Senhor nessa hora. Muito obrigado, ó Pai, por esses louvores, ó Pai, que já ministraram, Senhor, ao nosso coração, ó Deus, que já, Senhor Deus, alegraram a nossa alma, Senhor, que já lavaram, ó Pai, de nós, ó Pai, tudo de ruim, toda tristeza, toda angústia, e o nosso coração está alegre, ó Pai, o nosso coração está preparado, Senhor, para receber a Tua santa palavra, Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, que o nosso coração esteja desejoso, ó Pai, assim, ó Deus, como a corça anseia pelas águas, ó Pai, assim, ó Deus, como alguém num deserto, ó Pai, ansiando pela água, Senhor Jesus, que nós estejamos, ó Pai, preparados, ó Deus, para ouvir a Tua palavra nessa hora. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto foi recentemente aqui ministrado pela missionária Carol, mas Deus colocou ele no meu coração para trazer essa mensagem nessa noite, que diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhes enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles, e Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Parte final. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-o ir. Numa noite como essa, de um culto de cura e libertação, geralmente nós somos motivados a ir à casa do Senhor em busca de um milagre. Não que você não possa fazer isso na célula, em qualquer outro culto, de joelhos no seu quarto, mas nós vemos que o sofrimento na nossa vida, ele nos motiva a tomar uma decisão, ele nos motiva a ter atitudes. E pode ser que você está aqui nessa noite, que você veio aqui, porque de alguma forma você tem sofrido, porque alguma coisa tem angustiado na sua vida. Às vezes pode ser uma enfermidade, pode ser a vida de alguma pessoa que você ama, pode ser alguma coisa na sua vida que fugiu totalmente do seu controle, e nesse momento nós vamos até o Senhor desesperados, falando: Senhor, eu já não sei mais o que eu faço. Então, o sofrimento, ele nos motiva a tomar atitudes. E ninguém gosta de sofrer. Se eu perguntar aqui quem gosta de sofrer e você falar amém, a gente vai orar. Eu paro tudo aqui e a gente vai orar por você agora. Então não vou nem perguntar para não correr esse risco. Mas ninguém gosta de sofrer. Nós vemos que é natural nosso fazer de tudo para evitar o sofrimento. Veja, por que existe a preocupação? A preocupação é eu tentando evitar o sofrimento futuro. Falo: poxa, daqui 10 anos eu vou precisar ter 300 mil na minha conta para eu aposentar. Um exemplo. Nossa, eu preciso dar um jeito de guardar 300 mil para eu fazer uma previdência privada para eu poder aposentar. E aí você já se preocupa porque você quer evitar o sofrimento na sua vida. Ninguém em sã consciência fala assim: eu acordei hoje para sofrer. A pessoa fala: eu acordei hoje para brilhar, eu acordei, tantas outras frases prontas de Facebook que o pessoal fala. Mas você nunca diz: eu acordei para sofrer. Fala: minha vida está tão boa, queria tanto sofrer um pouquinho hoje. Ninguém fala isso. Geralmente nós falamos: não quero saber de sofrimento. Você lê aquelas histórias na Bíblia, a história de Jó, essa história que nós vamos meditar nessa noite, e fala assim: poxa, eles foram homens corajosos, foram mulheres corajosas, olha como que ele suportou isso, mas Deus me livre de eu sofrer alguma coisa na minha vida. Eu não quero saber desse negócio de sofrimento, não. E nós vamos ver através da vida de Lázaro que existe um propósito no sofrimento da nossa vida. A palavra de Deus diz: a primeira coisa que eu preciso saber é que, a partir do momento que você nasceu, você saiu lá da barriguinha da sua mãe, você vai sofrer. Você precisa aceitar isso. Não é que você precisa colocar na sua cabeça: nossa, minha vida vai ser ruim. Não, mas a partir do momento que você está aqui nessa terra, você precisa aceitar que o sofrimento é uma realidade. Não precisa abrir não, mas Eclesiastes capítulo 3 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então existe um tempo na sua vida, na minha vida, na vida de todos os seres humanos, em que é necessário que nós venhamos a passar por situações de sofrimento. Poxa, Pedro, mas que palavra ruim que você está trazendo hoje. Não vai ser ruim, não.
Agora vamos meditar nesse texto que eu acabei de ler. Nós vamos ler ele novamente, mas de forma pausada, e nos deter ali em alguns versículos, para aprender uma grande lição com o Senhor Jesus. Esse é um texto que Deus tem falado muito comigo. Essa semana eu tive a oportunidade de compartilhar isso com uma pessoa lá no meu trabalho, de como que Jesus ele é maravilhoso, e de como que ele se mostra tão presente na nossa vida nos momentos de sofrimento, mas nós muitas vezes não percebemos a presença dele. Então volta comigo lá em João capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. Peço que você preste bastante atenção. É uma mensagem rápida, porém exige a nossa atenção para que nós não venhamos a perder nenhuma coisa. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, e Marta, sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Esse pequeno trecho, analise ele criticamente comigo. Ele é um pouco contraditório, se você se deter apenas nesse pequeno trecho. Porque, para pensar, Jesus, por onde ele passou, ele curava os doentes, ele libertava os opressos. Você não vê Jesus se negando a operar um milagre na vida de alguém, a não ser naquele momento da mulher cirofenícia, mas com um propósito, e logo na sequência ele operou o milagre que ela precisava. Jesus ele amava Lázaro, ele amava Marta, ele amava Maria. Então preste atenção nesses detalhes. Nós estamos falando aqui de 3 pessoas que eram amadas por Jesus, não eram qualquer pessoa, Jesus amava eles. No versículo 4 ele disse que essa doença que Lázaro tinha não acabaria em morte. Veja que Jesus ele falou, preste atenção que isso vai fazer uma grande diferença no decorrer dessa mensagem. Jesus disse que a doença de Lázaro não acabaria em morte. Nos versículos 5 e 6, fala sobre o amor de Jesus, e olha que interessante, fala assim, Jesus amava Marta, amava Lázaro e amava Maria. E ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E o que Jesus fez? Põe o 6 aí para mim. Nada. Poxa, mas Jesus me ama. E ele não fez nada. A Bíblia fala que ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, mas ele ficou lá. Está doente. Está doente. Agora vamos continuar vendo esse texto. Versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Mas Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Olha que vamos ver 2 coisas interessantes aqui. Jesus ele tinha falado que essa doença de Lázaro não vai terminar em morte. O trecho que nós lemos fala o quê? Lázaro morreu. O mesmo Jesus que disse que a doença de Lázaro não terminaria em morte, na continuidade do texto diz: Lázaro morreu. Espera, tem alguma coisa contraditória com isso. E agora pare para pensar numa outra coisa que Jesus ele fala. Volta um versículo para mim, por favor.
Ele diz assim que por amor de vós, por amor dos discípulos, na minha versão fala que ele ficou contente de não ter ido curar Lázaro. Como assim? Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E ele fala, ó, Lázaro morreu. E eu fiquei contente de não ter ido lá por amor de vós. Mas que Jesus é esse? Que diz que me ama, mas no momento do sofrimento não vem me socorrer. Que diz que me ama, mas vira para os seus discípulos e fala, por amor de vós, eu estou contente de não ter ido lá curar Lázaro. São alguns questionamentos que eu sei que vêm na nossa cabeça no momento do sofrimento. Às vezes nós estamos passando por determinadas situações na nossa vida que você fala, Deus, mas que Deus é esse? Que na palavra fala que me ama, que no Salmo 23 fala que é o meu pastor e nada me faltará, mas está deixando eu passar pelo que eu estou passando. São questionamentos que vêm na nossa mente. E através desse texto nós vamos conseguir entender melhor a resposta para esses questionamentos no nosso momento de sofrimento. Imagine, Jesus sabia que Marta e Maria estavam sofrendo. Quando Jesus ele disse Lázaro morreu, ele já sabia que o estado em que aquelas mulheres se encontravam pela morte do irmão. Ele já sabia que elas deveriam até mesmo estar chateadas com ele. Depois nós vamos ver algumas expressões, por mais que elas adoraram ao Senhor, mas elas expressaram a ele uma certa indignação de falar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não imagino que ela chegou boazinha assim, Senhor, se o Senhor estivesse... Eu imagino ela chegou em prantos, ela chegou em desespero e se lançou aos pés de Jesus, falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não ia morrer. Não calma igual eu falei. Vamos continuar aqui, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Veja só, aquele a quem Jesus amava já estava morto há 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu marido não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Por isso que eu disse que ela expressou uma certa indignação, mas ela não deixou de adorar o Senhor, de reconhecer quem Ele era. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Agora preste bastante atenção que essa é a parte principal da nossa mensagem. É aqui que nós começamos a entender por que muitas vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida, por que muitas vezes o nosso socorro não é imediato, por que muitas vezes são gerados questionamentos na nossa mente, nós vamos ao Senhor, Senhor, por que disso, por que daquilo, e a resposta é nada. Por que muitas vezes isso acontece? Se coloque no lugar de Marta e de Maria. Eu gosto de ler a Bíblia e eu fico pensando o que estava passando na cabeça deles. Se você fosse Marta, se você fosse Maria, o que ia estar passando na sua cabeça? Falar, poxa, meu irmão estava vivo. Jesus é meu amigo, Jesus me ama. E eu pedi, Jesus, vem salvar meu irmão. Jesus fez nada. Imagine, eu sei que Ele é o Salvador, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Você ficaria com um contraste dentro de si entre amor e indignação. Você falaria, poxa, eu amo a Deus, mas por que Deus não me ajuda? Isso não acontecia só lá, isso acontece na sua vida, no dia a dia. Você ama a Deus, você tem o temor de Deus, você respeita o Senhor, você sabe que Ele é soberano, você sabe que Ele pode fazer qualquer milagre. Você sabe quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. Mas às vezes é gerado esse questionamento dentro de você, Senhor, eu te amo, mas por quê? Eu te amo, mas cadê a tua voz? Eu te amo, mas cadê o teu milagre na minha vida? Cadê o teu socorro? Você lê lá, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia.
Cadê, Senhor Jesus? Cadê? E agora nós chegamos no ponto principal. Vamos voltar um pouco, não precisa voltar no texto, mas no nosso raciocínio aqui. Jesus ele havia dito o quê? Essa enfermidade de Lázaro não vai terminar em morte. E ele estava diante de um cadáver. Aqui tem uma mensagem poderosa para a nossa vida. Que se Jesus ele te deu uma palavra, assim como ele deu para Lázaro, de que aquela doença, aquele problema não ia terminar em morte, mas ele estava enxergando a morte, é porque ainda não chegou ao fim. Jesus ele havia dito que Lázaro não ia morrer, que aquilo não ia terminar em morte, melhor dizendo. E ele estava diante daquele cadáver, então quer dizer o quê? O socorro de Deus, a resposta de Deus, o milagre de Deus ainda não tinha chegado ao fim. Às vezes na sua vida, você está clamando a Deus e a situação está piorando, e você pensa, acabou. Mas se você tem a palavra de Deus na sua vida, falando que você ia vencer, falando que você ia superar, saiba que não chegou ao fim. Porque pode acontecer o que for. Ainda que Deus tenha que ressuscitar Lázaro, mas se ele falou que isso não ia terminar em morte, ele ressuscita Lázaro. Se ele falou que você ia conseguir vencer a dificuldade que você está enfrentando, e você fala, poxa, não tem mais recurso nenhum, ele vai fazer algum recurso, ele vai abrir alguma porta, ele vai se manifestar na tua vida. Se a palavra dele não se cumpriu, é porque isso não chegou ao fim. Isso ainda não acabou. Vamos continuar aqui no versículo 28. Depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles, vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse morresse? Nesse pequeno trecho aqui eu quero destacar duas coisas rápidas. O primeiro é que o Senhor permite momentos de sofrimento na nossa vida, e eu só quero abrir um parênteses aqui, mas existem momentos de sofrimentos que são fruto de escolhas erradas nossas também. Isso é tema para uma outra mensagem. Fecho parênteses aqui. Com um propósito, e ele se compadece de nós. Veja que Jesus permitiu que Marta, Maria e Lázaro passassem por essa situação. Mas veja como o coração de Jesus ficou tocado com isso. Às vezes nós pensamos assim, Deus está permitindo que eu passe por algum momento de dor na minha vida, e Ele está lá do céu, de costas para mim, e Ele está lá do céu nem se importando comigo. Veja que Jesus ele se importava. Veja que Jesus, como um pai, a hora que eu estava preparando essa mensagem, eu ainda não sou pai, mas eu fiquei pensando assim, num pai que leva uma criança para tomar vacina. Porque eu já ouvi alguns pais contarem isso para mim. Tipo assim, a criancinha está lá chorando, levando aquela agulhada ali do enfermeiro, do médico, e no coração do pai aquilo dói. Porque fala, poxa, meu filho está doendo ali no coração dele, mas eu vou deixar ele levar essa agulhada aqui, porque eu sei que é para o bem dele. Então Deus, quando Ele permite um tempo de sofrimento na nossa vida para nos tratar, não pense que Ele fica indiferente a nós, não pense que Ele, não quero mais saber da sua vida, eu estou te castigando. A Bíblia fala que o Senhor é misericordioso e piedoso, que Ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades. A Bíblia fala que quanto o Oriente é longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados, que como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor nos ama. Então não deixe que momentos de sofrimento façam você virar as costas para o Senhor, façam você olhar para o Senhor como aquilo que Ele não é.
que Ele é um Pai amoroso. Continue olhando para Ele como um Pai amoroso, como alguém que te ama. E a segunda coisa desse trecho é que no versículo 37, os judeus que estavam ali, eles falam uma coisa, eles dizem assim: mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos ao cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Isso aqui tem demais, irmãos, que as pessoas chegando para confrontar a tua fé. Ele fala assim: mas se o teu Deus está curando lá naquela cidade, por que Ele não te curou? Se o teu Deus já operou um milagre na tua vida nos tempos passados, por que Ele não está operando agora? São pessoas que vêm para confrontar a tua fé, são pessoas que vêm para colocar o teu Deus em xeque, o teu relacionamento com Ele, mas você está aprendendo aqui nessa noite, através da vida de Lázaro, olhando o exemplo do Senhor Jesus, que é Deus, como Jesus lidou com isso. Jesus sabia o fim disso, Jesus sabia que eles iam passar por um momento de sofrimento, Jesus se compadeceu deles durante aquele sofrimento, Jesus foi ao socorro deles na hora certa. Por mais que eles tiveram que ver o irmão ali morto por 4 dias, mas Jesus não deixou de atender aquele clamor, ele não foi na hora, porque ele tinha um propósito, que a gente vai ver aqui na parte final já da mensagem. Mas Jesus, ele foi, ele socorreu, porque nós olhamos para as soluções da nossa vida só com a nossa mentalidade humana. Uma outra mensagem que, se Deus me der a graça, eu quero ministrar, está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque nós olhamos para tudo na nossa vida, nós nos apoiamos no nosso entendimento, no nosso raciocínio lógico. Essa palavra se estribe, na versão revista e corrigida, ou se apoie, é como você está apoiado nessa cadeira. Você não pode se apoiar no seu entendimento como você apoia nessa cadeira, porque o seu entendimento é falho. Se o seu entendimento falhar, você vai cair. Então a palavra de Deus diz: confia no Senhor de todo o teu coração e esqueça as soluções humanas que você fica tentando pensar para aquilo. Porque veja, tanto Marta como Maria, como os judeus, não acreditavam na ressurreição. Acreditavam na ressurreição, como Marta disse, no último dia, mas não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar ele ali naquela hora. Então, às vezes, nós vamos a Deus e falamos: Senhor, não tem mais nenhuma possibilidade, não tem na sua lógica humana. Mas na sabedoria de Deus existem muitas possibilidades. Na sabedoria de Deus, isso com certeza vai mudar, Ele sabe exatamente o que fazer. E a última parte aqui, versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Imagina como estava o coração de Marta e Maria nesse momento da história. Imagina você lá, seu irmão morreu. Que solução você enxerga para a morte? Nenhuma. De repente, aquele que você clamou e falou: Jesus, vem curar ele, que não veio, ele está ali diante da sua frente, ele está ali na sua frente. Você está com um misto dentro de você de indignação e de amor, porque você fala: ele é o Senhor da minha vida, só que eu estou chateado porque ele não atendeu a minha oração e meu irmão morreu. E aí você fica ali preso na sua mentalidade, apoiado no seu entendimento. De repente Jesus chega e ressuscita seu irmão. De repente Jesus contraria todas as suas expectativas. De repente Jesus faz algo que você nunca pensou que poderia ser feito. Aí você fica ali: poxa, por que eu deixei de confiar nele? Por que eu olhei para ele como alguém que não queria me ajudar? Olha o que ele fez na minha vida. Agora imagina, pensa comigo, a cura já é milagrosa, já é uma coisa maravilhosa, já é algo, assim, uma bênção muito grande de Deus.
Mas essas mulheres, se elas não passam por esse momento de sofrimento na vida delas, elas teriam um testemunho de cura para contar. Agora elas têm um testemunho de ressurreição. Agora elas têm uma experiência de alguém que ressuscitou, que veio da morte. Então veja, quando nós passamos por momentos de luta, de sofrimento na nossa vida, a exemplo dessa história que nós lemos aqui de Jesus, de Lázaro, Marta e Maria, nós podemos confiar nele. Nós podemos acreditar que ainda que os nossos ouvidos não estão ouvindo a voz dele, ainda que os nossos olhos não estão vendo ele agir, ainda que aquela situação morreu, ele ouviu a sua oração. E ele está vindo. Ele está vindo ao seu socorro. Assim como ele veio e ressuscitou Lázaro. E quando ele chegar, talvez você vai falar assim, Jesus, não tem mais o que fazer. O Senhor demorou a vir. Mas ainda que seja necessário ele ressuscitar algo que morreu na sua vida, ele ressuscita. Ainda que seja necessário ele trazer de volta aquilo que você não acreditava que seria possível, ele tem poder para fazer isso. E aqui, encerrando de verdade, João 12, versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Veja que muitas vezes você enxerga que o sonho da sua vida, que o propósito da sua vida, ele vai alcançar apenas você e sua família. Ele vai alcançar apenas uma cidade. Agora veja, essas pessoas passaram por um período de sofrimento. Aqui no capítulo 12, fala que devido a esse momento que elas passaram, devido a esse milagre de Jesus, aquelas pessoas que não criam em Jesus começaram a crer nele. E olha o impacto disso. Porque às vezes você pensa assim, beleza, né? O impacto aconteceu naquela geração, naquela época. Você hoje está sendo abençoado porque há mais de 2000 anos atrás, pessoas passaram por um período de sofrimento, com o cuidado e o amor de Deus na vida delas, e a história delas nos abençoa hoje. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu clamor, eu não sei o que tem te motivado a vir aqui toda sexta-feira e orar, e chorar, e falar, Senhor, me ajuda. Eu não sei se você chegou aqui e falou assim, Deus, essa é a última sexta-feira que eu vou. Não vou mais, porque não está acontecendo nada. Aí você vem e escuta essa palavra de Lázaro, e vê que Jesus fala, não está acontecendo nada que você não está vendo, mas eu estou fazendo na tua vida. Mas eu estou agindo nisso. Ainda que seja necessário ressuscitar, eu ressuscito. Então feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, e